Alô, gente! Temos um recado da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para você. Você sabia que é possível transformar vidas com o seu imposto de renda? Aqui em Caxias do Sul, a sua declaração pode fazer a diferença. Você pode destinar 6% do valor para projetos sociais que cuidam de crianças, adolescentes e pessoas idosas do município, e fazer isso é muito fácil. Quando for preencher sua declaração completa no site da Receita Federal, clique em Doações Efetuadas e depois em Novo. Ali você deve escolher uma das opções, criança e adolescente ou pessoa idosa, e seguir os passos solicitados. Na hora de finalizar, clique em Doações diretamente na declaração e selecione Caxias do Sul como município. Aí é só clicar em OK e tá pronto, você já fez a sua parte. Se precisar de mais informações sobre como participar, acesse o site camaracaxias.rs.gov.br. Transforme vidas com o seu imposto de renda. Uma mensagem da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Alô, gente, tudo bem? Chegando mais um podcast aqui pela X-Play TV para a gente falar sobre as coisas que acontecem em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e você é o nosso convidado especial. Hoje o tema aqui é segurança pública e o trabalho do Concepro aqui em Caxias do Sul. Estamos recebendo aqui um timaço, né? Uma galera que está assumindo agora essa grande responsabilidade e contar um pouquinho da história desse conselho tão importante que existe aqui em Caxias do Sul e que trabalha muitas vezes nos bastidores para as coisas acontecerem para a vida das pessoas da nossa comunidade. Inicialmente, saudamos aqui o nosso querido presidente Rodrigo Isolan. Seja muito bem-vindo aqui à X-Play TV. Muito obrigado. Prazer para nós e só tenho a te agradecer a oportunidade da gente estar participando do teu podcast. Falou, gente. Muito bem. Também estamos recebendo hoje o Gelson Dalberto, que é nosso conhecido muito da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Bastante aí trabalho aí em prol também do nosso fortalecimento de Caxias do Sul. E no Concepro é o tesoureiro. Seja muito bem-vindo, Gelson. Muito obrigado mais uma vez, então, né? Como disse o nosso presidente, é um prazer estar aqui e poder conversar sobre esse tema tão importante, tão empolgante também. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. E para fechar, então, o nosso trio aqui, Fabiano André Vergani, que é o CEO aqui desta empresa, dessa companhia, mas também tem um trabalho muito bacana como vice-presidente dessa nova gestão, Vergani. Seja bem-vindo. Obrigado, Portela. Estou muito feliz de estar compondo essa nova gestão no Concepro, na liderança do Isolan, um queridaço, um novo líder que vem surgindo em Caxias do Sul. O Gelson, enfim, é um mestre nesse segmento de liderança do setor empresarial e a gente deseja agregar aí, trazendo tecnologia, inovação, comunicação e sempre, né, de forma colaborativa com a nossa comunidade. Concepro é um nome bem sonoro, né? Tá na cabeça das pessoas, mas muitas vezes elas não sabem direito o que é o Concepro. Deixo para o presidente essa aí. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dizer para nós que é muito legal ouvir o teu programa chamar Alô, Gente, que é justamente o que o Concepro quer fazer. É dizer alô, gente, tá? Nós estamos aqui, para que viemos, né? Então, para nós é muito legal participar, porque fecha bem com a nossa ideia de tornar o Concepro um pouco mais conhecido do cidadão caxiense. Sim, o Concepro é o Conselho de Pró-Segurança Pública, uma entidade que visa apoiar as ações dos órgãos públicos de segurança pública através do aparelhamento, através do fornecimento de materiais ou a ajuda em uma questão material que os órgãos de segurança pública precisam. Então, nós temos essa ponte entre o empresariado, o cidadão e os órgãos públicos de segurança. Esse é o Concepro, essa é a base do Concepro, é essa ponte, fazer essa ligação entre o empresário, entre o cidadão e os órgãos de segurança pública, dando esse suporte, esse apoio para quem está aí trabalhando por nós aí na nossa cidade. Presidente Isolan, eu recebi já algumas aulinhas dele, né? E teve na aulinha que ele me deu, eu tenho uma máxima muito importante que o Concepro é um braço da Câmara Indústria e Comércio. Eu gostaria que tu
comunicasse um pouco sobre isso, né? Que a SIC, aí tem o braço, que é o Concepro, nesse assunto de segurança pública. Sim, a SIC tem um papel fundamental no Concepro. Sim, Virgani, um braço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço na área de segurança pública. Somos vinculados à SIC, eu atuo na SIC também, de forma voluntária, como diretor jurídico. O Gelson é o diretor executivo da casa. Então, é assim um braço da Câmara de Indústria e Comércio. Tem essa ligação com a SIC. Isso é muito importante, Portela, pois o empresário, né, o CNPJ, que é associado da Câmara de Indústria e Comércio aqui, que tem o diretor executivo da Câmara de Indústria e Comércio, que é o tesoureiro do nosso Concepro aqui, pois muitas vezes são abordados pela comunidade para que desenvolva apoio à segurança pública e o caminho a ser perseguido vai na Câmara de Indústria e Comércio, dentro dela tem o braço do Concepro, fala com o Isolan e com o time que ele montou. Isso é importante. É uma forma, então, de organizar esse trabalho dos empresários para ser ordeiro, né, que seja organizado com a comunidade. Perfeito. Essa é a ligação. Nós temos empresas muito fortes em Caxias, temos entidades fortes, com pessoas fortes em Caxias, e a função é justamente essa, é linkar esses dois polos. Conectar. E aí vem o que tu falasse de uma forma ordeira. Eu acho isso interessante. Uma forma ordeira, uma forma organizada de acontecer essa ajuda aos órgãos públicos, né, Gelson? Aqui, principal, comentar, claro que o Gelson tem o chapéu da SIC, né? Diretor executivo, e aqui o chapéu de tesoureiro do Concepro. Certo. Mas do empresariado de um modo geral, queria pedir ao Gelson, né? Tem outras associações em Caxias, o CDL, o Microempa, que todas estão contempladas também, pois a SIC se conecta com todas elas, não é isso, Gelson? Isso. A SIC, ela é composta, né? No guarda-chuva da SIC estão 24 sindicatos patronais. Os empresários estão representados na SIC. Câmara de Indústria, Comércio e Serviço. Então, essas entidades, CDL, todos os sindicatos estão conosco. Então, a orientação da SIC com esses sindicatos, o combinado com eles, as demandas da área de segurança que o Estado não atende, ou pelas suas dificuldades naturais, devem ser encaminhadas via Concepro. Porque algumas vezes, algumas não, muitas vezes, os órgãos de segurança batem lá na empresa e pedem auxílio. Assim, o caminho é o Concepro, porque senão se dispersa muito os esforços. Vai no Concepro. O Concepro, se o Concepro tiver que pedir auxílio, ele vai pedir. Ele vai buscar nos empresários, ele vai procurar o auxílio. O caminho o braço de segurança do empresariado é o Concepro. E, número 1, que fique claro, eu sou, né, a nossa X-Play aqui, Portela, é associada do Trinopolo. Sim. Mas nós somos assistidos também pelo Concepro, pois a SIC e o Trinopolo possuem conexão. Somos todos empresários. Então, a SIC desenvolve um papel fundamental, né, por ela ser o guarda-chuva, como bem disse aqui o Gelson, mas todas as entidades de classes empresariais estão contempladas pelo Concepro, né? E o segundo ponto importantíssimo que o Gelson elencou e que também o Isolan comentou é que o empresariado, quando receber alguma demanda de algum amigo de segurança pública, algum policial, por exemplo, ele pode dirigir diretamente ao Concepro, por questões organizacionais, como foi dito, e também o seguinte, para não perder o tempo daquele servidor público de segurança e nem o dele. Sim. O empresário tem que trabalhar, sim, gerar riqueza, né, e conseguir colaborar. E aí o Concepro tem essa aproximação com esse empresariado. Mas o Concepro não nasceu agora. E aí a gente tem que também dar uma olhada para trás na criação do Concepro. E aí eu queria passar a bola aqui para o Gelson para contar um pouquinho da concepção do Concepro, né? Vocês podem recordar aqui e ajudar ele também. Quando que surgiu essa necessidade dessa organização, Gelson? A história do Concepro é uma história que remonta ao século passado, né? Vamos lá. A história, o que a gente ouve, eu não estava lá, não é? Mas, de novo, a gente ouve as histórias, os anais, as atas de reunião acontecem, estão aí. Conta os livros que o seu Raul Randon, num momento desses, precisou registrar um BO na polícia
e ele chega para fazer o BO e o funcionário lá, né, que estava na polícia lá, no atendimento, não tinha papel, não tinha folha para fazer o registro. Daí ele ficou incomodado com isso, né? Ele saiu de lá e disse assim, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, não é possível. E aí nasce o MOCOV, Movimento contra a Violência. Ele se reúne com empresários, com pessoas do ramo, e diz assim, nós temos que ajudar. E aí criaram um fundo, criaram o Movimento contra a Violência, o MOCOV. E daí ele começa a juntar recursos para auxiliar a Brigada Militar, a Polícia Civil, e começam a auxiliar com pneu, com gasolina, com conserto de viaturas, e começa a fazer um trabalho de auxílio às forças de segurança. Então aí é que começa o movimento. Depois, com o passar do tempo, então surge uma lei que regulamenta isso, então surge o CONCEPRO. Então chega um momento que não é só de Caxias, é de todas as cidades, né? Todas as cidades. Daí então existiu durante muito tempo o CONCEPRO e o MOCOV. E por bastante tempo ficou assim. Até 2018, quando surge... Eu entro no processo todo em 2018. Então nós, quando chegamos, encontramos o processo todo em andamento. Existiam as duas entidades, CONCEPRO e MOCOV. E daí nós fundimos as duas, fizemos elaboramos um novo estatuto, e hoje existe uma só, mas ele nasce lá atrás como MOCOV e depois vira CONCEPRO, só CONCEPRO daí. Olha que interessante, que é um legado de um dos maiores líderes que Caxias já teve, né? Do seu Raul Randon. Olha que interessante a gente poder resgatar também aqui no podcast, Vergani, essa história, né? Então, eu vou também contar a minha história com o CONCEPRO. Eu, com 19 anos, saindo do estágio lá na Marco Polo, na área de informática, na época não se falava em tecnologia, abro a minha primeira empresa, né? E um grande amigo querido, Laerte dos Reis, também está nos anais aí do CONCEPRO por muitos anos. Acho que ele foi o diretor executivo, tesoureiro, enfim. E ele era muito amigo dos meus pais, enfim. Eu vou te levar numa reunião almoço da SIC, né? Então, fui lá pela primeira vez numa reunião almoço da SIC, me colocou sentado na mesa principal ali, estava ali o Raul Randon, estava o Paulo Bellini, eu ali, né, 19 anos, estagiário, e colocando a minha empresa, aí nasci o empreendedor Vergani, e logo na sequência eu fui picado pelo CONCEPRO positivamente, pois as minhas empresas na época vendiam e davam manutenção a equipamentos de informática, Presidente Isolan. Na época eu lembro muito bem de impressoras, e nós ajudávamos várias delegacias da Polícia Civil, Polícia Militar também, né? A Polícia Federal, com as impressoras fazendo limpeza, recarregamento de carga de tinta. Lembro de algumas pessoas que fizeram parte disso. E aí a gente começou esse engajamento voluntário, né, que agora ressurge nesse momento, mas que nasceu ali com empreendedores, empresários, como o seu Raul Randon, querendo se doar mais, auxiliar mais nessas causas menores, em um papel de impressora, na manutenção, na limpeza da impressora, no meu caso, no cartucho de tinta, no toner, enfim, pinturas de prédio, né, tintas, e essas coisas se mantêm até hoje, né? É que existe uma burocracia um pouco, um pouco não, né? Bastante, mas uma burocracia para se adquirir essas coisas pequenas. Então, às vezes, a guarnição precisa trocar uma fechadura, precisa botar um quebra-mato na viatura que quebrou, precisa trocar os pneus. Situações que demoram numa situação normal, Por né? causa da lei de editais, né? Exato. Então, tem coisas que não tem tempo para isso, né? Então, às vezes, tem demandas... Não dá para esperar. Não dá para esperar. Tem demandas que são pequenas perto da realidade de toda a operação. Então, aí o CONCEPRO entra e imediatamente... Aí eu digo, né? Vamos fazer aqui o nosso ex-presidente, né? O Tomazoni, ele faz questão de dizer que todas as demandas que vieram para o CONCEPRO foram entregues.
na gestão passada, né? Não ficou nenhuma demanda pendente. Todas foram entregues. Bacana. Então, aí que eu fiz a referência ao teu podcast, porque é isso. A gente tem que, de alguma forma, e falaste em aula, mas nós temos o mestre da comunicação aqui junto, tu junto, né, Portela, com o Vergani, e para nos ajudar justamente a fazer isso, né? Alô, gente, vamos lá, conheçam o Concepro, ajudam, porque a gente vê muitas pessoas perguntam, mas eu ajudo tanta coisa, mas o Concepro, ele é fundamental aqui em Caxias do Sul. Ele está prestando um serviço para a população que muitas vezes ela não vê, porque ela só vê a situação pronta. Ela quer registrar, como falaste, a ocorrência dela, no tempo que era papel, mas ela queria ter o papel dela ali quando terminava de registrar, e ela não conseguia, que foi quando a história do Concepro. Então, por isso, essa questão da importância do Concepro perante o município. Empresários que querem se engajar e estão conhecendo agora, ou que já conhecem agora estão entendendo um pouquinho melhor. O exemplo do Vergani foi muito importante. O exemplo primeiro lá do seu Raul Randon também foi importante aqui no nosso podcast, para dizer assim, poxa, eu posso ajudar de que forma? Aqui o Vergani deu o exemplo dele. Ele ajudou da forma dele, com o negócio dele. É assim que é o engajamento, presidente? Tem uma outra forma. Tem essa forma, que eu acho fundamental, que a pessoa pode, inclusive... E não precisa ser só empresário. A pessoa física, o CPF, pode se associar também. Importante. Ser associado ao Concepro. Seria ótimo que as pessoas venham e participem desse processo. Mas também existe a possibilidade das empresas destinarem uma parte do valor que pagam de ICMS para a segurança pública, né? Para o programa chamado PSEG. E essa é um outro assunto interessante também, que as empresas podem ter esse conhecimento. Muitas vezes as empresas querem doar para a segurança pública, não sabem como. Então, tem esse caminho, e tem o caminho de ajudar, como tu falaste, da forma que pode. Quer dizer, eu posso ajudar de alguma forma, ajuda dessa forma que tu consegues. Se é através da doação de um recurso, tu pode ficar tranquilo, porque vai ter uma entidade que está gerindo este recurso da melhor forma possível, dentro, né, Gelson, do nosso princípio de transparência, que falávamos há pouco, que temos esse princípio de transparência, ética, enfim, e tem prestação de conta desses valores. Quer dizer, tu vai fazer ali a doação. Se tu fizer a doação, como falaste ali, Vergani, direto, vamos supor, para aquele agente público que vem fazer o pedido para ti, tu não tem a segurança do que está sendo, nem do que está sendo pedido. Por mais que a gente saiba que existe a credibilidade daquela pessoa, mas tu não tem uma prestação de contas, tu não tem a relação do que foi feito com aquele recurso, e nós temos tudo isso. Tudo isso está documentado, contabilizado, com prestação de contas para os associados. Uma coisa muito legal nessa linha das aulinhas, né? Eu tô tomando aulinhas do Concepro, Portela. Legal. É assim mesmo que a gente tem que falar aqui no podcast, não é isso? É isso aí. Descomplicado. Descomplicado, bem relaxado. Então, imagine você, né, fazendo uma colaboração direto para o ente público, né, para aquele servidor público que naquele momento ele está ali buscando recurso para o seu dia a dia, mas representando o estado do Rio Grande do Sul, no caso, segurança pública, né? Perfeito. Ou se for um policial aqui da Guarda Municipal, enfim, tá certo? Aí depois esse mesmo servidor, prestando um serviço dele, numa blitz, ele se cruza com aquele doador. Como que ele vai exercer a sua profissão? Ele precisa exercer. Só que, poxa, 2 dias atrás ele estava lá passando o chapéu. Então, o Concepro também tem este papel de fazer a conexão, de ser a ponte, né? E dizer, contribuinte que queira ajudar a instituição, a gente sabe que todo mundo adora a Polícia Civil no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar é muito querida pela comunidade. Então, o Concepro se apresenta como esse agente de conexão, tá? E o presidente Zolan falou uma coisa muito bacana que, inclusive, pessoa física pode se engajar nisso. Com certeza, essa administração, né, na liderança aqui desses 2 gigantes, nós faremos algumas campanhas, como, por exemplo, os amigos do Concepro,
que pode ser pessoa física, que a gente pode criar isso em grupos de WhatsApp, Telegram, como a gente faz hoje em dia, muito rápido para viralizar, e daqui a pouco a gente pode lançar um número de Pix aí que o cara pode doar 10, 20, 30, 50 reais todo mês. De forma muito simples, rápida e ágil. Esse é o papel também do Concepro. Todos sintam-se incluídos. Né? O movimento pode ser empresarial? Sim. Com organização, com credibilidade, com transparência, com prestação de contas e etc. Mas é de todos. Desculpa interromper, mas já que tu disseste que é informal, eu vou usar vou usar essa informalidade. Isso aí. Mas eu acho que dentro disso que tu falaste, fica muito mais cômodo para o empresário que está sentado na sua cadeira, na sua empresa, quando receber uma demanda ou receber um pedido, ele chegar e dizer, olha, procura direto ao Concepro. Faz o teu pedido direto ao Concepro, que eu participo do Concepro e vou trabalhar para que esse teu pedido seja aceito. Mas o pedido é através do Concepro. Então, tu cria para ti também uma situação muito mais cômoda e tu evita que esse pedido ele aconteça de novo. Porque se tu aceitar e começar a participar disso, tu vai estar sempre recebendo esse pedido. Então, tu vai simplesmente dizer, olha, através do Concepro é que se trabalha isso. E aí a SIC faz um papel muito forte junto aos sindicatos, né, Gelson? Para que façam esse direcionamento, né? A orientação, né? A orientação que a SIC oferece aos seus associados, aos sindicatos, ao patronal, todo é nessa linha. Uhum. Dizer, o caminho é o Concepro, né? Quando forem procurados, não diga não, mas assim, vai no Concepro. Eu participo do Concepro, lá é o caminho, é o melhor caminho. Até porque algumas vezes o pessoal pode estar recebendo doações em duplicidade. Uhum. O Concepro sabe, não, eu já doei aqui. Vamos controlar isso, vamos fazer uma coisa a mais. Eu queria dizer que não é só as pessoas físicas e pessoas jurídicas que podem doar. Também a Vara de Execuções Criminais também tem sido parceira muito boa. Do Concepro. Poder Judiciário. Projetos maiores e que escapa, que a gente não tem alcance, não tem recurso para isso. Dá um exemplo, Gelson. Tem como dar um exemplo? Tem. Por exemplo, o presídio do apanhador, numa das nossas visitas, eles apontaram a necessidade de detector de metais. As pessoas que visitam precisam ser inspecionadas e é uma situação bem complicada. Nós fomos buscar o recurso na VEC, na Vara de Execuções Criminais, e fomos atendidos. E colocamos lá dentro, fomos o agente de instalação de detector de metais para as visitas lá dentro. Esse foi um trabalho nosso. Outro trabalho que aconteceu também foi, também no apanhador, a iluminação. O presídio é moderno, é um presídio bem interessante. Fomos lá visitar, a gente conhece bem, mas a iluminação externa já estava precária. É bastante grande o investimento para fazer aquilo. E daí, de novo, VEC, Vara de Execuções Criminais, conseguimos o recurso e fizemos toda a iluminação. Mais um. Para o cidadão entender nessa do VEC, dá o exemplo de como o Concepro foi lá no VEC, falou com o juiz, falou com o agente de judiciário, isso. Porque olha que papel bacana do judiciário nesse sentido também, né, Portela? Como é que foi isso com o judiciário? Então, assim, a gente monta o projeto, monta o projeto. Eu vou dar um exemplo. O presídio industrial, esse aqui perto do Hospital Geral, precisava trabalhar o gabinete dentário lá que estava precisando de uma melhoria. Foi feito todo um projeto, um levantamento, e aí o presidente, junto com o pessoal, o nosso jurídico, foram procurar o juiz na VEC e apresentou o projeto. E como é que ele tem recurso, juiz, para o cidadão comum compreender? Tem recurso em função das penas aplicadas, algumas delas. Talvez o Isolan, que é advogado, possa me explicar como é que ele tem recurso melhor do que eu. Então, ele tem recurso, tem verba e destina, ok? Daí, ele nos repassa esse recurso, a gente executa a obra, faz todo o acompanhamento e depois presta contas. Isso é um outro lado bem importante, né? Que a gente precisa ter a credibilidade, precisa ter uma imagem sólida. Ali tem que ter uma personalidade jurídica, porque senão o juiz, aquela instituição jurídica, não vai fazer essa colaboração, doação. Tem inclusive também, né? Inclusive nessa... Tem um ajustamento de conduta que pode ser feito o pagamento por meio de um ataque para receber. Isso o Ministério Público faz muito. Nessa situação, só para dar uma ideia de como uma coisa é rígida e é séria,
Nessa dos detectores de metais do apanhador, sobrou recurso. E nós devolvemos. Olha só. Gelson, Governança. deixa eu perguntar dentro desse espectro aí, como é que funcionam as prioridades? Porque tudo é prioridade na área de segurança. Claro que tem níveis, né? E eu queria entender como que vocês priorizam as demandas. Como os projetos que caem para as demandas, de novo, elas são pequenas, né? São Sim. valores pequenos, nós não temos tanto recurso assim para... Nós não vamos fazer um projeto do tipo colocar o detector de metal lá no presídio, porque nós não temos recurso para isso. Certo. Por isso a gente vai para a VEC. São demandas pequenas, são coisas pequenas. Normalmente o processo é assim. A entidade de segurança encaminha um ofício que vai para o presidente, um ofício com 3 orçamentos. Esse orçamento, isso cai no nosso grupo, o presidente analisa, faz uma primeira análise, verifica a existência de recurso. Tem caixa para isso? Tem. Aí ele coloca, se ele entende pertinente, faz uma primeira análise, coloca para o conselho como um todo e todos nós opinamos. Concordo ou não concordo? Faz parte ou não? Está dentro da nossa missão? É isso que nós queremos? Alguém pode pedir, eu quero pintar a porta lá, só um pouquinho. Pintar a porta faz parte da nossa missão, é o que nós queremos fazer. Alguém pode dizer que não. Uhum. Mas não, isso aí não faz parte, não é? Por exemplo, né? Quero decorar a igreja lá, que vai ter uma missa do soldado, nós queremos comprar flor. Só um pouquinho, isso não é segurança. Alguém pode entender assim, e já aconteceu. E aí a gente não libera. Sim. Mas então, o processo é analisado primeiramente pelo presidente e pelo conselho todo que aprova ou não as demandas. Uma coisa que eu vou pedir, eu vou usar um pouco do chapéu agora do Concepro aqui com o meu presidente, com meus colegas aqui, né? É importante dizer que o Concepro não é o protagonista do assunto segurança pública. Existe hoje o Estado, que tem toda a legislação, tem todo um orçamento, etc. Mas o Concepro é um apoiador, né, para essas coisas simples e menores, né, que foi citado aqui até de uma impressora ou de um papel. Quando há... Poderia dizer que é um articulador? Sim. O nosso papel é fazer conexões, né, em especial com o empresariado, por conta de todo o histórico do nascedouro lá da SIC, e a gente vem ampliando com os anos, né, Portela? Mas quando vem projetos grandes, como disse aqui bem o Gelson, bom, nós podemos articular, então, usando a tua palavra, a gente tem oportunidades de caminhos? Temos. Óbvio que a gente vai também tentar buscar, mas nós não somos responsáveis, nós somos um facilitador. Isso é muito importante para que daqui a pouco um agente de segurança está nos ouvindo agora, nos assistindo, ou um próprio cidadão, qualquer demanda vai passar para o conceito. Não é esse o propósito. Eu sei que a gente está sendo bem didático aqui, pois o presidente Isolan deu uma missão a todos nós. Olha, eu desejo um alô gente, desejo me comunicar bem, e nada melhor do que o primeiro lugar aqui está vindo no alô gente, vai ir para as outras emissoras também aí, porque a gente tem que dizer qual é o nosso papel e a nossa missão. Com certeza. Não é isso, Isolan? Perfeito. Tu resumiste toda a nosso trabalho e a função. É exatamente isso. Os agentes de segurança, né? Nós temos de um lado o cidadão, né, que busca, enfim, o empresariado, que a gente gosta de visitar uma delegacia, ninguém gosta de ir lá por algum problema de segurança própria. Mas quando você vai nessa instituição, você gosta de ver uma coisa bem cuidada, organizada, para te sentir brasileiro e para te ver que o teu recurso está sendo bem empregado. O papel preventivo também é importante nesse sentido, né? E o Concepro vem com esse foco também. E aí, existe por parte, presidente, do Concepro toda uma aproximação muito forte com esses agentes de segurança, Polícia Civil, a nossa Brigada Militar. Comenta um pouco como é essa conexão com essas instituições, que isso é muito importante. O Isolan faz isso muito bem. O relacionamento, né? Eu acho que tu falaste bem quando tu disseste que o Concepro não busca isso e não é feito para ter esse protagonismo nessa área. Eu acho que tu colocaste tudo.
É um conselho que busca apoiar. Então, nosso próprio propósito que está anotado no nosso estatuto é isso, né? E ontem nós já tivemos a visita do chefe da Polícia Rodoviária Federal, acompanhado do chefe adjunto, mais o chefe da inteligência da Polícia Rodoviária, vieram conversar conosco. Mas nós já estamos até montando uma agenda, e sugerido até pelo o vice-presidente Fabiano Vergani, que a gente vá até a casa desses entes públicos de segurança, né? Que a gente vá, não só eles venham a nós, como isso acontece, mas que a gente também vá até eles, justamente para entender mais, conhecer melhor e entender qual é a demanda, o que está faltando, o que poderia ser melhor para ter esse ambiente que o Fabiano traz aqui. Porque tu estás trabalhando e tu tem um problema de luz, que nem já nos foi relatado, quer dizer, não ter luz, ou como já nos disseram, olha, nós mesmos tivemos que fazer uma vaquinha aqui para comprar um aparelho aqui que tinha estragado. A televisão que fazia treinamentos tinha estragado. Então, tem essas ações todas aí, e essa aproximação, ela já existe, ela vem ocorrendo, e a gente pretende agora, nessa nova gestão, fortalecer isso ainda mais, usando as ferramentas de comunicação, grupos de WhatsApp, enfim, que a gente consiga estar mais próximo ainda do órgão de segurança pública, né? Mas não esquecendo do associado, do Concepro e também do cidadão. Então, a gente quer criar esse link todo aí, fortalecendo a comunicação. Muito bem, gente. Vamos fazer nossa última rodada aqui, então, do podcast. Já agradeço a presença de vocês. É só o primeiro, com certeza, ao longo do ano a gente vai se encontrar aqui na X-Play TV, no Alô Gente, para falar sobre o trabalho maravilhoso do Concepro. Gelson, começando por ti, que é o nosso decano aí, muito obrigado pela tua presença, tuas considerações finais aí no podcast. Olha, agradecer a oportunidade e dizer que o Concepro é uma oportunidade, né? As pessoas que estão, que vê a oportunidade de melhoria na segurança, que muitas vezes criticam, se juntem e nos auxiliem, né? É muito melhor a gente se juntar e se ajudar, se auxiliar, do que ficar só criticando. Venha ajudar. União faz a força. Nós temos espaço para melhorar, sempre tem. Venham, a gente aceita. A crítica construtiva é bem-vinda, é aceita. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Fabiano Vergani, vice-presidente do Concepro, uma nova missão, Vergani. Eu acredito muito no compartilhar, no agregar, no se doar, né? E o Concepro, ele é isso. Desde quando eu conheci lá 30 e poucos anos atrás, e hoje não é diferente. É o meu momento de colaborar, ajudar a nossa Caxias do Sul, a nossa segurança pública, né? E estou aqui à disposição dos nossos líderes, em especial pelo convite do querido amigo Rodrigo Isolan, ao qual desejo sucesso e êxito. Conte com essa casa, conte com o Vergani, conte com a X-Play TV. Muito obrigado. Valeu, Vergani. Presidente Rodrigo Isolan, mais uma vez, muito obrigado. E tem aqui nessa casa, como disse o Vergani, uma guarida sempre para a gente poder conversar sobre as questões do Concepro. Muito obrigado, mais uma vez. E, sim, eu, quando fui convidado, já participei da gestão anterior como vice-presidente, fui convidado a assumir como presidente. Eu me preocupei muito com as pessoas que estariam junto conosco. Então, hoje, né, Gelson, nós temos uma equipe na diretoria de pessoas altamente capacitadas, pessoas com profissionais de destaque na sociedade, de pessoas com responsabilidade social, com essa questão que o Vergani colocou ali, né, de se doar, né, a gente fazer algo pela sociedade, né, doar um pouco e principalmente usar essa questão do pertencimento, né, nós pertencer a um grupo que vai gerar alguma coisa de positivo para a sociedade. Então, nós temos um grupo hoje no Concepro muito competente, profissionais altamente capacitados, que estão ali de forma voluntária, doando o seu tempo e principalmente a sua capacidade intelectual para o bem da nossa comunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para nós estar do teu lado aí, Portela. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Assim a gente vai encerrando o nosso Alô Gente. Se gostou? Claro que gostou. Então vai lá e compartilha a X-Play TV. Sorria, você está aqui com a gente. Valeu!
Sorria, você está na X-Play TV.